Ai, gente, eu vou, olha, perdoando aqui, realmente perdoando, porque eu tava gravando vídeo, já tava em 12 minutos. E aí eu tinha comprado um fone, que é esse fone aqui, um fonezinho pra botar e tá botando ali. E o bendito do fone, eu botei ali e botei o negócio pra carregar e comecei o vídeo aqui, ó, 12 minutos falando e tatatá e tatatá. E aí eu olho pro bendito do negócio e eu esqueci de tirar o troço do vídeo. E gravei todo o vídeo e tava ali bem faceira gravando, e aí agora eu vi que não gravou e vou eu aqui gravar de novo o vídeo. Então, o vídeo é sobre entregar o futuro nas mãos de Deus. Hoje é a lição 194, que é isso, é entregar o futuro nas mãos de Deus. Olha aí para tua experiência e olha quanto tempo, né, quantos instantes do teu dia tu passa realmente não estando aqui agora, assim, ó, não estando nesse instante presente. O tempo todo a gente tá ou antecipando o futuro, planejando o futuro, pensando assim, eu tenho, assim, ó, eu tenho domínio, eu tenho certeza de que se eu controlar tanto alguma coisa de bom vai acontecer para mim, né? Uma satisfação, um prazer, algo que eu vou alcançar no futuro, assim como se eu me preparar aqui, alguma coisa de ruim eu vou conseguir evitar também. Tipo, eu tenho certeza de que se eu controlar, eu vou conseguir evitar uma retaliação. Eu vou conseguir garantir aqui a minha própria existência, eu vou conseguir salvar esse corpo aqui. É isso que a gente fica o tempo todo mantendo aqui, quando a gente tá aqui, ó, nos nossos pensamentos durante o nosso dia, o tempo todo já, sabe, a gente planeja, a gente antecipa e controla desde de manhãzinha, quando a gente acorda, assim, a gente já sabe, muitas vezes eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou tomar café. Ó, eu tô o tempo todo tanto sabendo a minha satisfação, o que que vai me dar algum benefício, algum prazer, quanto aquilo que, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu sei que isso aqui não posso fazer porque vai acontecer tal coisa, que é quando a gente tá diante das pessoas, né, e fica assim, não, isso eu não posso falar sobre isso, eu não posso agir dessa forma, eu não posso deixar, sei lá, minha filha fazer tal coisa, que é quando a gente controla não só a nossa própria experiência, mas a gente fica aqui, ó, controlando os outros, então eu fico o tempo todo ali, ó, não, filha, não faz isso, não faz aquilo. No outro vídeo eu tava falando assim, eu dei um exemplo que me veio aqui, de quando a Sol era pequena, e eu não deixava ela fazer quase nada, era um controle, assim, uma ideia de que eu ia fracassar como mãe, então era como se fosse assim, eu tenho que controlar essa guria, não pode se quebrar, eu não posso deixar ela fazer muita coisa para ela ficar ali intacta, né? E aí eu botava um tapetinho no chão lá de EVA, e esse tapete ficava só num quadrado, assim, não ficava muito grande, né? E eu não deixava a guria andar, eu não deixava ela engatinhar pela casa toda, assim, tipo, ah, pode ir, filha, livre e solta. Vai e aprende. Não, eu ficava ali em cima, eu não deixava ela. Quando ela começou a caminhar, então, era assim, uma certeza de que ela ia se quebrar, que ela ia acontecer alguma coisa. Então, da onde que tá vindo essas certezas que a gente tem de que, tipo, eu tenho que me precaver aqui? Como que eu vou entregar o meu futuro? Tipo assim, como assim? Eu vou ficar nesse instante presente sem preocupação, sem ansiedade, sem planejar, sem nada. Como assim eu vou ficar aqui e vou ficar de boas, em paz, né? É por isso que Jesus fala sobre a fé, sobre a confiança, sobre essa fé naquilo que é desconhecido, porque percebe que para a gente fazer isso, eu tenho que confiar em algo que é desconhecido para mim, é abstrato, tipo assim, eu tô o tempo todo confiando aqui no que eu conheço e no que eu sei que é o meu jeito, eu sei que se eu fizer do meu jeito vai dar certo, só que, assim, só se a gente só parar e pensar aí, né, as coisas que tu diz que já deram certo na tua vida, tu tá em paz? Se a gente só se questionasse assim, ó, eu tô em paz? Eu tô bem? Se eu não tô bem, então tudo que eu controlei até aqui, tudo que eu planejei, todas as metas que eu estabeleci, tudo que eu fiz até hoje, só não deu bom, só não resolveu nada, porque se a gente, é só isso que todo mundo tá buscando o tempo todo, é a paz, só que o que que a gente fica fazendo?
Eu busco paz nas coisas. Então, assim, pra eu estar em paz, as coisas têm que estar dando certo, assim, assim, assim. Igual agora, né? Eu acabei de gravar um vídeo ali, 12 minutos, tava bem legal o vídeo que eu tava, né, falando coisas aqui que foram importantes. E aí eu simplesmente olho pro vídeo e vejo que não gravou. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui. Veja bem, olha, a gente sempre tem essas duas opções, né? Quando essas coisas acontecem aqui, ó, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar sofrendo aqui, ó, me vitimizando e xingando e dizendo que não sei o quê. Eu vou ficar um tempo nisso. Pensa, vou ficar um tempo aqui. E uma hora eu vou ter que soltar isso. Uma hora eu vou ter que. Isso vai passar, eu vou ter que tomar uma atitude, né? Ou eu vou ter que gravar outro vídeo. Então, se eu já vou ter que gravar outro vídeo, qual a diferença de eu ficar aqui me atacando, de eu ficar aqui me punindo, de eu ficar aqui esbravejando, se eu tenho que fazer alguma coisa? Entende que é só uma identificação aqui com os pensamentos? E aí, quem tá fazendo isso, né? É a consciência. E enquanto a consciência faz isso, aonde que ela tá dizendo que ela existe? No corpo, né? Eu fico aqui confirmando a existência no corpo, porque não é sobre pensamento positivo, né? Não é sobre assim, ai, não, tudo bem, né? Tipo, eu vou gravar outro vídeo e tal. Mas é já saber, já tá posicionado no lugar de que não tem isso aqui. Não tem isso acontecendo, né? Tem a existência aqui, tem Deus aqui. Então, se só tem Deus aqui, então eu só vou ali, vou fazer o que tem que ser feito, né? Eu vou ali e vou gravar um vídeo, que nem essa questão de entregar o futuro nas mãos de Deus, né? A gente pode ir para esse lugar de pensar que, tipo assim, eu vou entregar meu futuro nas mãos de Deus, então eu não vou fazer mais nada. Então eu vou me sentar no sofá, eu vou me deitar na cama, eu não vou mais trabalhar, então, né, o futuro tá garantido, não vou mais cuidar da minha filha. Tudo certo, não preciso fazer mais nada, porque o futuro tá entregue nas mãos de Deus. E não é sobre isso, né? A consciência, ela vai continuar atuando, a gente vai continuar fazendo as coisas aqui, mas é de que lugar eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pensando que isso é a minha existência, que isso é a minha vida, ou eu vou usar isso agora para essa nossa única função, que é o perdão, que é lembrar que isso não tem significado. Então, não tem nada que esteja me trazendo algo de bom e não tem nada que vá me causar uma coisa ruim, né? É liberar a consciência da ideia de estar existindo nas imagens e da ideia de que ela vai ser punida por Deus. Porque é isso que a consciência está acreditando. Ela realmente acredita que ela é uma parte separada, que ela é uma individualidade e que ela tá à parte da fonte. Então, por ela se acreditar uma coisa, pensa, né? Eu tô aqui, agora eu me penso separado, então o que que eu sou? Eu sou uma coisa muito errada, eu sou uma coisa muito culpada, né? Eu sou uma coisa que não tá certa nisso aqui. Então, isso que é desconhecido, que eu não conheço, que é esse símbolo, que é a fonte, Deus, isso que eu não sei o que que é, isso com certeza vai me retalhar aqui, ó, vai me trazer uma punição, porque eu fiz uma coisa de errado, né? Como se é uma crença muito forte de que isso aqui realmente aconteceu. Então, essa punição, ela fica incessantemente sendo reencenada nesse sistema de pensamento, que Jesus chama de ego, né? Incessantemente a consciência fica reproduzindo isso. E aí agora o que que acontece? A consciência foge para, né, ficar focando agora na imagem, esquecer todo o passado da separação, e aí agora as imagens ficam com esses reflexos desse medo, que é aqui, ó, eu fico com medo de, sei lá, fico com medo de não pagar minhas contas, eu fico com medo da minha filha ficar doente, eu fico com medo de, sei lá, de eu estar na rua e alguém me assaltar, né, tem 1 milhão de coisinhas, e durante o nosso dia a gente tem muitas coisinhas pequenininhas em que a gente passa muitas vezes despercebido, sabe? Uma insegurança, sabe? De alguma coisa que tu vai fazer, sei lá, tu vai fazer um bolo, né? E aí tu tá lá com o bolo e aí já tem uma certeza, sei lá, eu aqui, né? Vejo que tem uma certeza no fracasso muito grande
Então, eu já antecipo, tipo assim, já antecipa de que, sei lá, vai dar errado, não vai dar certo porque, sei lá, eu não faço nada direito. Então, eu já tenho certeza ali ó, de que não vai dar, de que vai dar ruim. Eu vou fazer aqui. Então, olha como, sabe, ou eu faço e aí, eu tenho certeza que a pessoa não vai gostar do meu bolo. Então, eu tô o tempo todo esperando uma ameaça, uma retaliação, uma coisa que vai dar errado no futuro. E isso, se a gente só parasse para observar um pouco a mente durante o dia, a gente ia ver vários pensamentos desse tipo, que são preocupações, antecipações, ansiedades. E todas essas antecipações, todas essas preocupações, elas estão revelando o que a consciência acredita sobre si. Que é para isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para o medo. Se a gente não olhar para o medo, que é nessas últimas lições elas têm trazido isso, que é o perdão, se eu não olhar para essas coisinhas que eu acredito, como que eu vou acreditar, como que eu vou aceitar que eu sou como Deus se eu fico pensando que eu sou isso, ó. Eu fico pensando que eu sou essa consciência de separação. E aí eu fico pensando o quê? O tempo todo, quem é que pode sofrer uma ameaça ou ter algum benefício do futuro através desse planejamento? Eu aqui como corpo, né? Então, eu tô o tempo... A consciência, enquanto ela fica aqui, ela não vai para esse nível metafísico, fazer o perdão no nível metafísico e não aqui, ela afirma o tempo todo que ela tá dentro do corpo. Então, o tempo todo a consciência validando a ideia de eu e mais alguma coisa. Ó, para eu me sentir ameaçada, eu digo que a ameaça, ela tá vindo do lado do outro. Então, sei lá, o outro que vai me assaltar. Então, o medo tá, ó, validando dois aqui, ó. O medo não tá mais vindo agora do nível metafísico, da consciência acreditando na retaliação em relação a Deus. O medo vem daquilo. Então, como que vai haver correção no físico? No físico não tem correção, o físico é o efeito. Né, que foi um outro exemplo que eu trouxe de quando a gente olha para essas grandes antecipações, obviamente que a gente precisa olhar para essas coisas grandes, que, sei lá, são traumas, né, que aqui a gente chama de trauma, mas é a consciência reencenando ali as crenças, né, confirmando aquilo que já estava antes no autoconceito. A consciência só vem numa família, num lugar, numa situação, para confirmar aquilo que ela pensa sobre ela. E aí aquilo, numa primeira experiência, a gente chama de trauma. E aí o que acontece, né? A gente fica agora... Então, ó, eu tenho passado, eu passei por um trauma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver. Então, eu não vou mais, sei lá, ir nesse lugar ou naquele lugar, porque eu sei que tem aquela pessoa. Então, ó, eu tô o tempo todo validando um passado por medo de um futuro, de uma coisa que eu passei. Então, eu valido que teve um eu que passou e a consciência valida lá a certeza na ameaça. E aí tem ela pensando que isso aqui existe. Então, não importa se é isso que a gente tem que olhar, mas nas pequenas coisinhas durante o dia, é como se a gente tivesse uma caixa, né? Digamos, um exemplo bem simbólico, né? Se a gente tivesse uma caixa, e aí durante todo o dia a gente fica ali guardando pequenas ansiedadezinhas, sabe? De, sei lá, tu vai... Agora, por exemplo, eu tava aqui, eu vou lá na casa do meu pai. E aí, eu sabia que eu tinha que gravar o vídeo aqui antes de sair e tal, e aí tem um horário que meu pai dorme, e eu ia aí chegar, a minha ideia, né, não sei se vai dar também, agora não sei mais, mas era chegar antes dele dormir, né, porque senão eu vou ter que esperar, depois ele acordar também, não tem problema nenhum. Mas a ideia aqui, o planejamento era, tipo, vou mais cedo, e aí eu vou chegar um pouco antes, e aí, né, ó, se eu fico aqui, né? Aí eu não tô presente aqui, eu fico aqui. Eu tenho que gravar esse vídeo de uma vez, porque depois eu tenho que ir lá no meu pai, porque não sei o quê. Ó, que já tem ali uma identificação com o eu, que tem um pai, que tem que fazer não sei o quê, que para alcançar aquilo outro. Então, onde que a consciência tá vendo a existência? Ela não tá aqui presente. Ela não tá sabendo que isso aqui é o único instante que existe e que aqui, nesse instante, tá a possibilidade do perdão, né? Que é o que tá acontecendo aqui, tipo, o que eu tô experimentando agora, né, o que eu tô falando aqui, a forma como eu tô sentindo todas as coisas, tudo isso é usado pro perdão, pra consciência só lembrar que isso aqui não é a existência dela. Então,
quando ela olha para essas pequenas coisinhas, que era o que eu estava falando, é como se ela não olha, né? Quando ela não olha para essas pequenas coisas, é como se ela ficasse depositando dentro de uma caixa, assim, ó. Bota uma caixa e aí não olha para uma ansiedade aqui, para uma preocupação ali, para um medo de uma retaliação aqui, vai botando tudo dentro dessa caixa, assim, ó. E aí, o que acontece? Chega uma hora que essa caixa, ela simplesmente explode, né, nessa simbologia aqui que eu tô trazendo, que é quando chega essas cenas que são de muito ataque, de muito sofrimento, de muita dor, né, sei lá, a pessoa bate o carro, sabe, a pessoa vai lá, tem tantos exemplos, né, se a gente pegasse que eu não olho mais esses jornais, né, o tempo todo tem ali as desgraças bem explícitas pra gente ver, né, as coisas que acontecem e que vêm dessa ressonância de crença. Então, essa ideia de observação aqui e entregar o futuro nas mãos de Deus, muitas cenas elas vão deixar de acontecer. Mas o que importa é a consciência aceitar que não é para isso que ela tá fazendo. Ela não tá aceitando que ela nunca deixou de ser como Deus aqui e agora, que isso também é de dentro desse emaranhado aí que mantém a consciência presa na ideia de separação. É outro mecanismo de defesa, que é eu estar aqui e aí, eu tô me observando, eu tô olhando para os medos, eu tô descansando em Deus, né, quando eu olho para os medos, mas eu não quero passar por aquilo. Então, eu já tô descansando aqui, querendo saber que, eu tô fazendo isso para evitar aquilo. Então, eu já tô dizendo que tem aquilo. Eu não tô descansando aqui só sabendo que a existência não pode ser ameaçada e eu vou ficar aqui. Então, a consciência, ela fica não aceitando o perdão verdadeiro, porque ela fica dizendo que tem o depois e não tem só o agora. Tem uma parte que ele fala assim, ó, nessa lição. Só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. E verás por experiência própria que também puseste o passado e o presente nas suas mãos. Pois o passado deixará de punir-te e o medo do futuro será agora sem significado. Então, olha, só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. Então, o passado, por que o passado vai estar nas mãos de Deus? Porque a consciência, ela tá lembrando que ela nunca se separou. Então, aonde que tá? Aonde que tá a ameaça? Aonde que tá a punição quando a consciência lembra agora que nada real foi ameaçado? Então, se nada real foi ameaçado, então quem é esse que experimenta uma punição futura? Quem é esse que vai achar que tem uma retaliação? Por isso que a consciência volta e libera até a ideia de presente, porque não tem passado, presente, esse presente aqui e futuro. Porque o que a gente interpreta como presente é aqui o nosso presente, né? Eu aqui falando na câmera, com a câmera, né? Com vocês aqui, com isso aqui. Mas não, o presente é o agora da existência, só tem a existência, né? As imagens, formas, limites, nada disso faz parte do existir. Então, essa lição, ela traz uma confiança que a consciência precisa colocar de achar que do meu jeito vai ser certo. Do meu jeito é que eu vou alcançar a paz. Só que a gente só olha para trás aí e vê que nada do que a gente fez até esse instante presente, todas as coisas que tu já se colocou, agora eu não sei se eu tô falando isso aqui ou se eu já falei isso, ou se eu tô, porque eu tô falando e eu não sei se eu falei isso no outro vídeo ou se eu já falei, mas se a consciência pega e olha para trás, só olha assim, ó, todas as coisas em que eu já fiz e que eu já planejei e que eu já antecipei, tanto para bom ou para ruim, se a gente se questiona assim, mas eu tô em paz? Eu tô bem? Eu tô me sentindo pleno, satisfeito, feliz, contente, num estado de contentamento, numa ausência de ataque, de medo? Eu tô experimentando isso? Não, tipo, a gente não tá experimentando isso o tempo inteiro. Então, se eu não tô experimentando isso o tempo inteiro, então tem coisas ainda que estão sendo escondidas, tem medos que estão sendo protegidos,
E isso é que acontece tanto nesses resquícios do dia a dia, coisinhas, quanto essas coisas que seriam o que aparentemente seria essa profundeza e que a consciência esquece também do próprio passado aqui, do que é o personagem, né? Ela protege ali as crenças dizendo lá no passado que foi tal coisa que me aconteceu e a gente também não olha para isso. E a gente precisa olhar tanto para isso quanto para isso que está aqui agora, mantendo toda essa manutenção da culpa, né? Então, essa lição traz isso. E tem uma parte que eu queria ler aqui, que diz assim, ó. Aquele que escapou de todo o medo da dor futura, encontrou seu caminho para a paz no presente e uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Ele tem certeza de que a sua percepção, ele tem certeza de que a sua percepção pode errar, mas que a correção nunca lhe faltará. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. Então, essa parte Jesus fala sobre isso, assim, ó, não importa se a consciência, sabe, veio um pensamento, veio uma distração, eu experimentava muito isso, assim, tipo assim, quando eu via que eu me equivocava, que eu via que eu me misturava ali com alguma situação, assim, né, com a Sol, com meu esposo, né, eu me misturava com a situação, eu via ali que tinha confirmações de crenças, eu ficava me atacando. Eu ficava me atacando, assim, ó, muito tempo. Parecia que eu tinha que tipo assim, como se fosse esse lugar, assim, ó, de, meu Deus, eu fiz uma coisa muito errada, então agora para eu alcançar de novo esse estado, tipo, de voltar aqui, ó, um estado de atenção para observar, nossa, não, eu vou ter que, sei lá, pagar uma penitência porque eu me equivoquei aqui diante do, sabe? Eu ficava nesse lugar, assim, e até imaginando que, tipo assim, nossa, agora eu projetei e agora vai acontecer não sei o quê. Olha, a consciência, ao invés de só, tá bom, um equívoco aqui, me equivoquei, me distraí, beleza, mas a existência continua intacta, já não tem ninguém aprendendo nada, né? A consciência tá só lembrando, e lembrando de novo e de novo, até que ela se lembre totalmente só disso e não coloque mais essa percepção equivocada no lugar de Deus. Então, esse é o convite desse vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!